o quanto a cirurgia plástica pode transformar a vida de uma paciente, do casamento, do relacionamento dela. Mas a cirurgia plástica, sem sombra de dúvida, muitas vezes ela está no meio de uma transformação que já se iniciou. A gente já viu diversas coisas acontecendo aqui na clínica, né? Pessoas que se casam depois de uma cirurgia, pessoas que se separam depois de uma cirurgia, pessoas que fazem uma cirurgia depois de uma separação também. Também. Muitas vezes a cirurgia está no meio de uma transformação, né? Uma transformação que começou na cabeça do paciente com decisão que ela tomou, ou que ele tomou, de não viver mais algo que estava incomodando. Então, cirurgia plástica, acima de tudo, é liberdade de viver a vida que você quer viver. A gente vê muito que é um marco, parece que é um marco de uma mudança, né? Que começa às vezes internamente e daí ela vem para a plástica depois. Para mim é isso que é o mais poderoso, que é o mais legal da gente viver ou ver do lado profissional, né? A gente poder ser a ferramenta de transformação. Outra dúvida que às vezes surge da paciente, assim, troco meu carro ou faço uma cirurgia? Os dois. Pois é. Eu sou a favor dos dois. Cirurgia plástica você paga IPVA? Não paga, né? Cirurgia plástica ano que vem, se você se cuidar, vai estar valendo mais ou valendo menos? Valendo mais. Você já viveu coisas, já usufruiu de uma série de coisas e vai estar numa condição melhor ainda se você estiver se cuidando. Carro só deprecia, carro perde valor, você paga imposto. Tem que fazer seguro. Você é o único responsável por manter e ninguém te toma, só você pode te tomar aquela cirurgia que você realizou, conquistou, aquele resultado que você conquistou. A cirurgia, ela vai impactar positivamente, ou se não tiver sido feita negativamente, 24 horas, né? Por que existem pessoas que estão incomodadas com algo que tem solução, mas elas procrastinam? Porque a gente vê muito paciente que faz a cirurgia e fala, meu Deus, por que eu não fiz antes? Por que eu esperei, 5 anos, 10 anos? Por que as pessoas fazem isso? Do meu ponto de vista, as pessoas acham que não merecem, né? As pessoas se acostumam com o que tá bom, entre aspas, né? E deixam de viver o extraordinário simplesmente por comodismo. Né? Elas acham que não merecem aquilo. Assim, de certa maneira tem uma crença de merecimento e tem aquela coisa, mas isso não é para mim, eu não posso, me disseram que eu não posso. O que eu sempre digo para colegas cirurgiões plásticos, né, mentorados, pacientes, a média sempre vai nos puxar para baixo. Né? Assim, a média das pessoas, o conceito mediano, o medíocre sempre vai nos puxar para baixo. Né? Então, a cirurgia plástica não fala com o ordinário, fala com o extraordinário, com aquilo que vai além. Você não precisa ficar ou estar acostumado com o corpo que você tem hoje. A cirurgia plástica, ela é uma ferramenta de escolha, não é a única. Né? Você precisa fazer a sua parte também. Mas, muitas vezes, é uma ferramenta necessária. Eu não tenho esse problema de merecimento. Não, você merece e tem. Eu não tenho esse problema de achar que eu não mereço. Não. Eu acho que eu mereço, né? Outra dúvida que eu acho que as pacientes às vezes têm, se bem que hoje em dia menos, né? Isso já foi muito colocado na mídia, enfim. Mas qual a diferença entre fazer uma lipo convencional e uma lipo com tecnologia avançada, que seria a lipo HD? A diferença técnica é basicamente onde a gente trabalha, né? A gordura profunda e a gordura superficial. Mas a diferença no resultado para paciente? Basicamente você está olhando para um Fiat 147 e está olhando para uma Ferrari ou para um Porsche. A diferença é visual, é grotesca. A Lipo HD, ela bebe de uma fonte de perspectiva artística muito mais forte do que as demais cirurgias, do que a lipo convencional. A lipo convencional é uma brincadeira de derruba-monte, né? Então, você vai lá, tem um acúmulo de gordura, você derruba aquilo ali, abaixa aquilo ali. A Lipo HD é uma escultura. E existem esculturas bonitas e feias, né? Existem escultores com uma visão artística mais apurada, outros menos. E aí eu sempre, assim, provoco os pacientes, as pessoas, a serem mais críticos em relação a isso. Né? Não é porque chama Lipo HD que é tudo igual, não é porque chama Lipo HD que o resultado é sempre artificial ou sempre maravilhoso. A gente tem algumas necessidades aí, uma delas é aquilo que o paciente nos traz, se ele se cuida, se ele traz, digamos assim, uma condição de base muito boa, ele pode exigir um resultado excelente. Se tiver um cirurgião muito bom, a probabilidade de um resultado excelente ela é muito alta, porque é uma cirurgia de detalhes. Eu consigo trabalhar pacientes magros, eu consigo trabalhar pacientes com gordura localizada, eu consigo trabalhar pacientes até um pouco mais cheinhos, mas com uma perspectiva de resultado alinhado para cada um deles, mas com uma melhora
muito significativa. Mas como que o paciente, na prática, porque ele não entende essa parte técnica, ele faz para escolher o cirurgião que, esse aqui faz uma lipo HD com um resultado que não é tão legal. Olhando mesmo nas redes sociais, seria? Digamos, esse lado artístico, a gente consegue ter uma visão, digamos, individual através da rede social, uma ferramenta. Conhecer pessoas que realizaram é outra ferramenta. Depoimentos de pessoas que realizaram é uma outra forma. Um cirurgião que tem reconhecimento acadêmico é uma outra forma, também não deve ser a única. Mas, antes de qualquer coisa, histórico, né? Um bom histórico de bons resultados. Dá para a gente se ancorar única e exclusivamente em certificação, porque não é porque eu tenho carteira de habilitação que eu sou um bom motorista, não é isso? Então, não é porque... Não é porque eu sou certificado pela sociedade A ou B que eu sou um fantástico cirurgião. Infelizmente, isso não é régua para medir ninguém. Se você está aqui e está nos assistindo, já só busca aí na rede. Se conhece alguém que ainda não encontrou, já manda esse vídeo, e daí ela vai encontrar também. O que o remodelamento pode melhorar a estética? O que a paciente pode esperar de melhora da estética do corpo dela? O remodelamento que é uma coisa nova, tá, gente? Que agora que... Há quanto tempo? Não, foi uma técnica que nós publicamos no final do ano passado. Esse ano ganhou como a melhor publicação do ano na revista mais importante de cirurgia plástica do mundo, que é a Plastic and Reconstructive Surgery. Parabéns, Ana. Obrigado. Parabéns para você também. E assim, foi uma técnica nova, mas que veio através de uma construção de vários profissionais. Veio de uma técnica que já vinha sendo executada há muitos anos, mas com algumas variações. E a gente fez alguns ajustes para que pudesse ser feito o remodelamento sem cicatriz nenhuma. Então a gente utiliza uma ponteira de bisturi, que é uma agulha, para enfraquecer a costela, e a gente simplesmente faz uma torção leve na costela para que ela dobre a pontinha, né? O objetivo disso é deixar a cintura um pouco mais estreita. A vantagem, 5 a 10 minutos, você pode associar com qualquer procedimento e do ponto de vista de resultado, ela agrega em aquilo que nenhuma outra cirurgia conseguiria fazer antes. Normalmente, quando a gente faz uma abdominoplastia, por exemplo, a gente vai alterar a musculatura, a gente vai tirar excesso de pele, mas eu não consigo alterar a estrutura óssea. O remodelamento altera a estrutura óssea, né? Eu consigo estreitar para além do que as costelas ali me permitem, né? Com segurança, sem tirar nada, simplesmente reposicionando aquilo que muitas vezes foi alterado pela própria gestação. É uma técnica que, no meu ponto de vista, não é só o futuro, já é o presente de muitas cirurgias de contorno corporal. A gente já veio aí numa esteira de treinar outros cirurgiões, né? Já foram, 4, 5 turmas de cirurgiões que nós treinamos para o remodelamento costal. Sim, são vários Robert Tours para Lima. Vários, né? Tem 2 anos que a gente vai para Lima por conta do treinamento. E, assim, é uma cirurgia transformador. Eu tenho 100% de certeza que os pacientes vão não só ouvir mais, mas vão buscar cada vez mais esse procedimento, porque, é óbvio, ele não acha que faz sentido fazer ele isoladamente se você tem flacidez de pele, diastase, você tem que fazer conjunto, né, para que faça sentido o resultado. Mas se muitas vezes o paciente já fez abdominoplastia, já fez uma lipo, não teve um resultado que imaginaria em relação à cintura, o remodelamento pode agregar mais ainda, né? Porque ele mexe em uma estrutura que outras cirurgias não mexiam antes. No meu caso, assim, que... Lá vem. No meu caso, eu já fiz a lipo, já fiz tecnologia para retração de pele. Poderia fazer isoladamente? Ou poderia, por exemplo, fazer mais uma tecnologia para retração de pele e associar com o remodelamento? Eu me complicando. Poder pode. Vai agregar resultado? Sim. Gosto das tecnologias de retração. Gosto muito, utilizo na minha rotina lá, Renuvium, Argo, são tecnologias muito boas, mas são tecnologias que não dá para eu prometer muita coisa, porque eu dependo da pele do paciente, né? O quanto aquela pele responde. O remodelamento eu já tenho mais controle do resultado. Agora, com a funcional, uma das coisas também no preparo pré-operatório, quando a gente ajusta alguns parâmetros ali do paciente,
a gente também consegue fazer com que ele tenha uma melhor resposta a essas tecnologias. No caso, quando eu fiz, eu ainda não, né, eu não fiz nenhum tipo de preparo para isso. Então, acho que vale o replay, né, gente? Quando que nós vamos fazer, então? O que eu digo assim, a evolução da cirurgia plástica, ela vem para mudar aquilo que a gente chamava antes de acaso. O conhecimento, ele transforma o acaso em objetivo. Ele transforma o acaso em coisas a serem evitadas. Por que você só opera pacientes que estão próximos do peso ideal? Ou não, você opera também fora? Existem profissionais que gostam de operar pacientes acima do peso. Qual que é a minha preocupação? A minha preocupação é... Você tem um corte, assim, IMC? O IMC é uma métrica pobre, né? Não dá para utilizar o IMC sempre, mas de forma genérica, eu utilizo assim, o IMC, idealmente não, pelo menos abaixo de 28. Né? Acima de 28 eu já estou muito próximo de obesidade, acima de 30 é obesidade grau 1. E com a bioimpedância? Então, a bioimpedância ela me dá mais ferramenta, né? Por exemplo, análise de gordura visceral pelo menos abaixo de 10. O fiel mesmo, né? O que muitas vezes a gente se apega é o visual. Porque a gente, por experiência, a gente sabe o que a gente consegue fazer. A experiência nos dá uma previsibilidade relativamente grande daquilo que uma cirurgia consegue impactar positivamente ou negativamente no corpo. Para a paciente entender por que quando ela está próxima do peso ideal, ela vai ter o melhor resultado. Porque muitas vezes eu não vou precisar trabalhar excesso, né, de gordura, não vou precisar lipoaspirar exageradamente. Isso me ajuda a ter menos edema, menos inchaço, menos flacidez. Me ajuda muitas vezes a ter menos gordura visceral. Menos gordura visceral tende a deixar um abdômen mais reto, mais plano, mais encaixado. A melhor quantidade de massa magra também do ponto de vista de resultado estético mesmo é muito melhor para a cirurgia, principalmente falando de lipo HD. No todo, né, no frigir dos ovos... No frigir dos ovos. O excesso de gordura, ele impacta no resultado, saúde, atividade inflamatória, né, seja aguda ou crônica, e em riscos. O paciente acima, né, com IMC mais elevado, ele carrega digamos assim, um pacote de risco, né? E aí você escolhe, aquela coisa que eu estava falando, né? Você escolhe o paciente que você quer operar. Não vou mentir, tem alguns casos que, poxa, o paciente está bem preparado, às vezes está bem de saúde, está um pouquinho acima, a condição corporal é favorável. Existem pacientes MC 29 e pouco, com uma condição corporal muito favorável, com tendência a acúmulo de gordura em regiões que não estão diretamente relacionadas à cirurgia. E aí você pode, eventualmente, extrapolar, mas de forma muito, eu vou falar assim, tem que ser muito direto para o paciente aquilo que vai ser feito e o que não pode ser feito, com uma expectativa muito honesta, é possível você ter bons resultados. Né? Mas, como eu falei, sim, são casos mais específicos. Se a gente for generalizar, abaixo de 28. E o que a gente vê também, por exemplo, paciente que já fez lipo, tirou ali a gordura do subcutâneo e a gente não tem multiplicação dessas células de gordura mais. As que ficaram lá vão hipertrofiar, mas ela vai ter uma quantidade menor. E aí, quando ela engorda, mais com a gordura visceral, que é onde você não mexeu. E aí a gente tem um efeito, parece que a pessoa vai virando uma rolha. Isso acontece? Acontece. Tem dois efeitos, que é o efeito rolha e o efeito King Kong. Ai, socorro. Vou explicar o efeito King Kong primeiro. Mas o efeito King Kong é quando você não limpava a costa. Explica, então. Porque é um passo a passo, né? Então, antigamente, quando a gente não fazia... A Lipo HD, ela tem como proposta você trabalhar várias subunidades anatômicas. Você trabalha quase o corpo inteiro, braço, costas, de uma forma mais completa. Antes da Lipo HD, que você fazia só aquela lipo no flanco ali... Só na região do abdômen e flanco. Exatamente. E aí o paciente ganhava peso depois. O que acontece? Na área que você lipoaspirou, aquela célula de gordura, ela cresce, mas ela não multiplica. Nas outras regiões menos lipoaspiradas, vai responder mais, porque tem mais células de gordura que não foram retiradas, certo? E aí numa mulher, por exemplo, quando você tira mais na cintura e não tira em cima, e ela ganha peso, fica parecendo um King Kong. Legal, dá para trabalhar de zorla depois. Dá! E aí é óbvio, aí vem um iluminado e fala, ótimo, vamos lipoaspirar todas as células do corpo, né? Qual que vai ser a consequência disso? Então, se eu lipoaspirar todo o subcutâneo do paciente,
vai sobrar quase que só a gordura visceral, porque eu não consigo, vou lipoaspirar intestino de alguém? Não, né? E aí, exatamente essa região não lipoaspirada vai responder mais. E aí vem gordura visceral, e gordura visceral, para quem não consegue imaginar o que impacta, é a tal da barriga de chope. É a barriga do Zé que bebe todo fim de semana e fica aquele abdômen redondo, duro. É que só para as pessoas entenderem, a gente tem uma quantidade de gordura interna que é entre os órgãos ali do abdômen. Exatamente. E aí, como ela lipou o subcutâneo, que é a gordura debaixo da pele, quando ela engordar, ela vai engordar aquela gordura que não foi mexida, nem tem como mexer. E aí acaba que ela vai, como se ela tivesse inchada, né? O velho estômago alto. As pacientes gostam de chamar a gordura visceral de estômago alto, né? Porque é um problema do estômago, né? Enfim, sempre que se você fez uma cirurgia plástica, pode ser abdominoplastia, fez lá uma lipo e se queixa de estômago alto, mais de 90% de chance de você ter engordado e com gordura visceral. E aí eu digo só uma coisa, a solução disso, ela passa única e exclusivamente por dieta e atividade física. Não adianta fazer cirurgia para gordura visceral. Por isso, quando o paciente busca cirurgia plástica como uma forma de cortar caminho, ela não quer fazer dieta e atividade física, não adianta. Em algum momento, ela vai ter que fazer, porque senão ela vai cair nisso. É aquele negócio. O nosso corpo, ele reflete exatamente os nossos hábitos. É um espelho, né? Você bota o espelho na tua frente, o teu corpo reflete os teus hábitos. Se eu tiver um poder mágico de deixar você com o corpo que você quiser, agora, que todo mundo que está assistindo esse vídeo vai sair do vídeo com o corpo que quer, sem mudar os hábitos, daqui a um ano vai estar todo mundo igual. Porque o corpo reflete os hábitos. A cirurgia plástica é a mesma coisa. Eu posso ser o melhor cirurgião do planeta. Sem mudar os hábitos, daqui a um ano, ou você está igual ou está pior, você está com uma cicatriz a mais.